O último dia da semana de exercícios, tá? Hoje, dois exercícios daquela sessão problemas envolvendo operações de conjuntos, né? Uma envolvendo aí múltiplos, muito interessante, e um problema que é realmente um pouco mais difícil, tá? Um problema que estava na seção desafio do livro e inclusive o gabarito estava errado. Então presta atenção aí, muito bom, pergunte, veja, reveja, tire suas dúvidas e daí agora encerra conjuntos, tá? Vamos lá, última aula. Então vamos lá. Um subconjunto X de números naturais contém 12 múltiplos de 4, 7 múltiplos de 6, 5 múltiplos de 12 e 8 números ímpares. Qual o número de elementos de X? Então, olha só, ele está falando dos números naturais, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5 e etc. Certo? Até o infinito. Então, ele está falando de um subconjunto X de números naturais. Tá? Esse subconjunto X contém 12 múltiplos de 4. Quais são os múltiplos de 4? Bom, temos vários múltiplos de 4. Né? Tem, na verdade, infinitos múltiplos de 4. O 4, o 8, o 12, o 16, o 20, o 400, o 4.000, 4 milhões, 800 milhões, 800 bilhões. Tudo isso daí são números naturais múltiplos de 4. Ele diz que tem 7 múltiplos de 6. 6, 12, 18, são esses? Não sei, ele não diz quais são. Ele só diz que tem 7 múltiplos de 6. E diz que tem 5 múltiplos de 12. Quem são? Podem ser 12, 24, 36, 48 e etc. Certo? E 8 números ímpares. Então ele pergunta, qual o número de elementos de X? Bom, alguém gostaria de pegar e fazer o quê? Bom, 12 mais 7 mais 5 mais 8 e pronto, né? Mas não é isso. Por que não? Porque, olha, porque tem múltiplos de 6 que são múltiplos de 4 também. Entendeu? Vocês estão entendendo? Então, é importante a gente perceber de que pode ser que alguns desses múltiplos de 6 também sejam múltiplos de 4. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar alguns exemplos aqui. Tá? Então, vamos colocar assim, ó, múltiplos de 4. Tá? Vamos colocar alguns múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 e etc. Tá? Não estou falando que são os múltiplos de 4 que estão lá dentro, tá? Mas são múltiplos de 4. Vamos falar de outro aqui, múltiplos de 6. Tá? Então, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 e etc. Praticamente a tabuada até o 10. Tá? Múltiplos de 12. Bom, múltiplos de 12 eu tenho 12, 24, 48, pulei um, né? 36, 48, aí vezes 5, 60, vezes 6, 72, vezes 7, 84, vezes 8, 96, vezes 9, 108, né? Vezes 10, 120 e etc. Beleza? São alguns, tá bom? E 8 números ímpares. Bom, não sei quais são os números ímpares, ok?
Mas olha só que interessante. Um subconjunto X de números naturais contém 12 múltiplos de 4. Tá? 7 múltiplos de 6. 5 múltiplos de 12. Então, olha só. Repare aqui que existem, tá? Nos múltiplos de 4 e múltiplos de 6, existem números que são comuns aos dois, né? Aqui, ó, o 36, 36, né? Aqui o 48, 48, são múltiplos comuns, tá? Então, pode ser, né? Pode ser que esses... pode ser não, né? Na verdade, entenda uma coisa aqui, ó. Esse conjunto, esse X, tá? O subconjunto X, vamos colocar ele aqui, ó, o X, tá? Então, aqui estão os múltiplos de 4. Vamos colocar aqui, ó, múltiplos de 4, certo? E os múltiplos de 6, eles estão aqui também, certo? Só que pode ser que exista uma região em comum, né? Múltiplos de 6, certo? Então, pode ser que alguns múltiplos de 4 sejam também múltiplos de 6. Tá? Por exemplo, se forem esses números que estão aqui, né? Por exemplo, se forem esses números que estão aqui, eu posso colocar aqui, ó, o 4, o 8, o 12 é um múltiplo de 6 também, ó, 12, tá? Aqui pode estar o 6, pode estar o 30, tá? Pode estar o 42. Mas uma coisa é fato, se ele diz que tem 5 múltiplos de 12, esses múltiplos de 12 são múltiplos de 6 e são múltiplos de 4. Então, os 5 múltiplos de 12 eu tenho certeza que estão aqui no meio. Tá? Então, 12, 24, 36, 48, né? Pode ser também aqui o 12, 24, 36, 48, pode ser também o 96, porque todos esses aqui são múltiplos de 6 e são múltiplos de 4. Tá? Se algum desses múltiplos de 4 são também múltiplos de 6, então eles estão aqui no meio. Porque eles são múltiplos comuns. Tá? Que é aqui, ó. Então, isso que é interessante aqui nesse problema. 12 múltiplos de 4. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Até agora. Então tem mais 5 aqui que não estão aqui. Tá? Os 7 múltiplos de 6, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ih, coloquei um a mais. Então tem que tirar um aqui. Vamos tirar o 30, por exemplo. Pronto. Tá? Coloquei a mais, porque ele diz que 7 múltiplos de 6. De 6 tem 7. Então, ó, só aqui no meio tem 5. Porque os múltiplos de 12 são comuns aos múltiplos de 6 e de 4. Essa que é a sacada que tem que perceber nesse problema. Tá vendo? Então, a gente começa, geralmente quando a gente resolve problemas assim, a gente começa de dentro, né? E é justamente o caso aqui, né? Eu tenho que perceber quem é que está na interseção desse. Tem como eu ter um múltiplo de 12 que não é múltiplo de 4 e não é múltiplo de 6 ao mesmo tempo? Não. Tá? Todo múltiplo de 12 é múltiplo de 4 e é múltiplo de 6. Então, se tem múltiplos de 12 aqui, então tem interseção entre esses dois grupos. Certo? Bom, aí vamos lá então. Se tivesse mais aqui nessa interseção, aí eu teria mais múltiplos de 12, mas eu só tenho 5. Tá? Então, múltiplos de 6 eu tenho 7. Então, se aqui eu tenho 5, aqui eu só posso ter 2. Tá? Múltiplos de 4 eu tenho 12. Então, aqui eu tenho 5. Então, aqui eu tenho que ter 7. Então, vamos colocar mais, né? Que não seja comum ao 6. Então, 4, 8, o 12, aqui o 16, o 20, o 24, o 28, até agora deu 10, né? 5 aqui, 5 aqui, mas são 12. 28, o 32, né? O 36 está aqui, o 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40. Pronto. Tá vendo? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 múltiplos de 4. 7 múltiplos de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 múltiplos de 6. 5 múltiplos de 12, que são aqui, ó. É a interseção, tá? Então, múltiplos de 4. Interseção com múltiplos de 6 são iguais aos múltiplos de 12. Certo? Essa é uma coisa muito interessante aqui, importante que a gente se aperceba aqui, tá? E ele diz que, além de todos esses, tem 8 números ímpares. Então, os números ímpares têm que estar aqui, porque os números ímpares não podem ser múltiplos de 6. Múltiplos de 6 são todos pares. Múltiplos de 4 também não pode ser números ímpares, porque múltiplos de 4 são todos pares. Os múltiplos de 12 também. Bom, os múltiplos de 12 são múltiplos de 4 e de 6 ao mesmo tempo. Então, os ímpares só podem estar aqui. Então, vamos colocar alguns aí. 1, 3, 5, 7, 9, deu 5, né? Quantos são? 8. 11, 1111, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, 7, mais um. 13, quase que é o 13 aqui. Beleza? Então, aqui, ó. Qual é o número de elementos de x? Bom, agora é só contar, né? Entendeu? Essa é a grande sacada desse problema. Tem que tomar cuidado, tá? A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que partir de alguma coisa, tem que raciocinar um pouquinho, né? Não adianta querer ler o problema e pum, já sair com todas as respostas. Uma das maneiras de fazer isso é você começar a destrinchar quem são os múltiplos de 4, quem são os múltiplos de 6, quem são os múltiplos de 12. Perceber que os múltiplos comuns aqui são múltiplos de 12. Opa, se os múltiplos comuns são múltiplos de 12, então os múltiplos de 12 são a interseção. Pronto, aí você matou o problema. Percebeu isso, você matou o problema. Tá? Então, quantos elementos tem o conjunto, o subconjunto X? Então, tem um número dos elementos do conjunto X são 8 ímpares, mais o número de elementos do conjunto múltiplos de 4 tem 12, mais o número de elementos dos múltiplos de 6 são 7. Aí você diz, mas peraí, você contou errado, porque olha só, se você somar esses 12 aqui e somar esses 7 aqui, você está somando duas vezes esses aqui no meio. Exatamente, por isso que a gente vai tirar os múltiplos de 12, que são 5. Tá? E olha só que interessante. Tá? Quando eu tenho conjuntos, né, que tem interseção, então se eu fizer assim, ó, o número de elementos dos múltiplos de 4 mais o número de elementos dos múltiplos de 6, tá? Eu estou somando aqui a interseção duas vezes. Porque esses aqui, ó, que estão aqui no meio, que são os múltiplos de 12, eu estou somando aqui, né, nos múltiplos de 4, mas estou somando aqui nos múltiplos de 6. Ó. Então, eu estou somando duas vezes. Por isso, a gente tira o número de elementos do quê? Dos múltiplos de 4, interseção com os múltiplos de 6. Que no caso aqui, a gente sabe que são os múltiplos de 12, né? Que é o que está aqui. Ó. Então, tá? É muito importante a gente fazer isso daqui e entender por que a gente faz essa subtração aqui, tá? Aqui eu fiz direto, tá? 8 mais 12, 20. 7 menos 5, 2. 20 mais 2, 22. Tá bom? Essa é o resultado, essa é a resposta do problema. Mas é importante entender isso aqui, tá? Ó, quando a gente tem dois grupos assim, né? Então, esse é o conjunto A, o conjunto B, tá? Então, quando eu faço o número dos elementos de A mais o número dos elementos de B, eu estou somando aqui essa parte aqui duas vezes, tá? Muito importante isso. A gente vai usar isso agora no próximo problema, tá? Então, isso daqui é diferente, ó, atenção, isso aqui é diferente do número dos elementos de A união B, tá? É diferente, tá? A união B é diferente dos números do A mais o número do B. Isso daqui só é igual
quando não tem interseção, tá? O número de A mais o número de elementos de B só é igual ao número de elementos de A união B quando o número de elementos, ou melhor, quando A interseção B é igual ao vazio. Quando não tem interseção, daí o número de elementos de A mais o número de elementos de B é o número de elementos da união. Mas quando tem interseção, quando a interseção não é vazia, aí a gente tem que levar isso em consideração, tá? A soma dos elementos do A e do B é diferente da união. Por quê? Porque na união você não conta isso aqui duas vezes. Na união é isso tudo aqui. Isso é união, tá? Então, no nosso exemplo aqui, a união vai ser o quê? É o 4, 8, 32, 40, 16, 20, 28, 12, 24, 36, 48, 96, 6 e 42. Isso é união. Eu não repeti nenhum elemento. A gente não pode repetir elemento, tá? Na união, eu não repito elemento, tá bom? Por isso aqui, ó. Bom, vamos para o segundo problema aqui, que no segundo problema a gente vai abordar isso aqui com mais atenção, tá bom? Vamos lá. Então, esse outro aqui, ó. Denotemos por nx o número de elementos de um conjunto finito x, tá? Então, ele tá só especificando a informação de notação. Quando a gente colocar n de um conjunto x, a gente está falando do número de elementos de um conjunto finito x, tá? Porque se o conjunto é infinito, então o número de elementos de um conjunto infinito é infinito. Bom, daí não dá para colocar, né? Mas, tá? Então, notação. Então, eu disse, sejam A, B, C conjunto tais que o número de elementos de A união B é 8. Então, A mais B, né? O número de elementos de A união B dá 8. Eu não sei se o A e o B são assim, tá? Tão sobrepostos ou tão afastados. Por enquanto, ele só diz que o A união B é 8. A união C é 9. Também não sei se o A e o C têm interseção ou não. Ele só está falando de união. O número de elementos do B união C é 10. E o número de elementos de A união B união C é 11. Tá? E o número de elementos de A interseção B interseção C é 2. Opa! Então, existe interseção entre os três conjuntos. Certo? Se existe interseção entre os três conjuntos, eu posso desenhar assim, ó. Conjunto A, conjunto B e o conjunto C. Pronto. Esse 2 é a interseção dos três. É onde é a parte que está no A, no B e no C ao mesmo tempo. Então, está aqui, ó, 2. Tem dois elementos aqui dentro. Tem dois elementos aqui dentro. Certo? Bom, fora isso, eu não sei a interseção de A e B. Interseção, eu não sei. Eu não sei a interseção de A e C e não sei a interseção de B e C. Eu sei que na interseção de B e C tem pelo menos 2. Na interseção de A e C tem pelo menos 2, porque aqui pode não ter nada, entendeu? Na interseção de A e B tem pelo menos 2. Aqui eu não sei quanto é que tem. Porém, olha só, se ele diz que o número de elementos de A união B, ou seja, em tudo aqui, ó, em tudo aqui, tem o quê? 8 elementos, certo? Mas ele diz que A união B união C tem 11. Então, em tudo aqui, ó, tem 11 elementos. Tudo isso aqui tem 11 elementos. Então, se eu pegar esses 11 elementos e tirar só o que está em A e B, A e união B, tem 8 aqui, ó. Se em tudo tem 11 e só aqui tem 8, então quer dizer que aqui no C... no C não. Aqui no C tem 3, porque tudo isso é 11 e aqui tem 8. Ó. Aqui tem 8. Então, 11 menos 8 dá o 3. Entendeu? Quer ver? Ó? A união C tem 9. Então, aqui, ó, nessa parte todinha aqui tem 9. Mas em tudo tem 11. Então, peraí. Se em tudo tem 11 e nessa parte tem 9, quer dizer que aqui, só no B, tem 2. Vocês estão entendendo? Muito importante entender isso aí. Olha lá. B união C tem 10. Então, em toda essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui tem 10.
Mas em tudo com um A junto, tem 11. Então, peraí, se 11 é tudo isso aqui, mas só aqui tem 10, então 11 menos esses 10, vai dar 1 aqui, ó. Entendeu? Isso é o que a gente consegue de informação com o que está ali. Ó, A união B, 8. Então, isso tem 8. Aí você fala, mas então tem isso aqui, é só... Se aqui tem 2, aqui tem 2, tem 4, mais 1, 5. Então, esse mais esse mais esse tem 3. É, exatamente, ó, esse mais esse mais esse tem 3. Mas os 3 estão aqui, ou tá os 3 aqui, ou um aqui, um aqui, um aqui, ou um aqui, 2 aqui, um aqui, 2 aqui, 2 aqui e 1 aqui. Aí você fala, não, mas se você desenhou assim, aqui pode ter alguma coisa. Aqui tem que ter alguma coisa. Então tem 1. Não sei. Ele não deu essa informação. O problema não deu essa informação. Tá? Aí você fala, mas como é que você então desenhou a interseção? Sim, mas olha só, quer ver? Eu desenho assim, mas eu vou colocar assim, ó. Vou fazer pontinhos, ó. Então, aqui tem 2 pontinhos. 1, 2 pontinhos, 2 elementos. Certo? Aqui tem um elemento. Aqui tem 3, ó. 1, 2, 3. Só nessa parte aqui, tá? Porque quando a gente faz a subtração, a gente está obtendo só nessa parte. Aqui, nessa parte aqui no meio, tem 2, ó. 1, 2. Certo? Bom, eu sei que em tudo tem 11. Em tudo tem 11. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ainda tem 3. Pode ser que esses 3 pontinhos estejam aqui, ó. E aqui não tem nada. Não tem nada. É só uma representação, mas aqui não tem nada. Aqui pode também não ter nada. E aqui estão os 3. Aí você fala, mas se aqui tiver os 3, então essas uniões aqui não vão dar certo. Não, dá certo sim. Você fala, não pode dar certo. Quer ver, ó? Se tiver 3 aqui, né? Se tiver 3 aqui, tá? Vamos dizer que aqui tenha 1, 2, 3. Então, a união B tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, a união B tem 8. Tá certinho. Ó, B união C tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. B união C tem 10. Tá certinho. Não, então aqui, a união C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A união C tem 9, tá vendo? Mas se tiver um aqui, um aqui e um aqui, e não tiver esses aqui, eu não tenho esses aqui. Então tem a união B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A união B tem 8. B união C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. B união C tem 10. E a união C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A união C tem 9. Tá vendo? Porque esses 3 pontos aqui, ó, esses 3 lugares aqui, eles estão na união sempre, ó. Do B e do C, os 3 pontos estão. Do A e do C, os 3 pontos estão. Do B e o C, os 3 pontos estão, né? Qual que faltou? O A e o C? O A e o B, os 3 pontos estão. Tá vendo? Então, eu não sei exatamente quantos tem aqui, quantos tem aqui, quantos tem aqui. Vou deixar em branco. Não sei quantos tem. Mas eu vou colocar ali uma letra. Ó, vou dizer que aqui tem X, aqui eu vou dizer que tem Y, e aqui eu vou dizer que tem Z. Tá vendo? Então aqui tem X, aqui tem Y, aqui tem Z. Pode ser que o X seja 3, o Y e o Z seja 0. Pode ser que o Z seja 3 e o X e o Y seja 0. Pode ser que o X, o Y e o Z seja 1. Pode ser que o X seja 2, o Y 1, ou não, o X 2, o Z 1 e o Y 0. Entendeu? O que eu sei é que o X mais Y mais Z tem que dar o quê? 3. Como que eu sei que isso? Porque em tudo, né, que é o quê? Qual é a soma de tudo? É 1 mais 2 mais 3 mais a interseção, que é 2, mais o quê? X mais Y mais Z. Certo? Então, em tudo isso daqui tem o quê? Tem 11. Pronto. Então,
Se em tudo isso aqui tem 11, aí eu chego naquela conclusão lá. Porque isso daqui, né, ó, 2, 5, 6, 7, 8. Então, 8 mais o que dá 11? 3. Ponto. Certo? Isso é muito importante a gente entender aqui, tá? Bom, agora vamos ver a pergunta. Então, quanto é o número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C? E aqui é muito importante entender o que é isso aqui que ele está perguntando. Porque vai ter gente que vai dizer assim, ó, o número de elementos de A é 1, o número de elementos de B é 2, o número de elementos de C é 3. Não, está errado. O número de elementos de A é 1 mais 2 mais x mais y, porque o x e y está aqui no A. Mas e se o y for 0? Daí vai ser 1 mais 2 mais 0 mais x. Entendeu? O número de elementos de B, o que é? É 1 mais 2 mais x mais e. E o número de elementos do C, o que é? É 2 mais 3 mais y mais e. Eu tenho que levar isso em consideração. Então, agora, olha só o que eu vou escrever aqui. Ó. Então, o número de elementos de A vai ser o quê? 1 mais a interseção 2 mais o x mais o y. O número de elementos do B tá? Vai ser o quê? O 2, que está só no B, o 2, que é a interseção, mais o x mais o z. Certo? E o número de elementos do C, o que é? É o que está só no C, 3, mais a interseção 2, mais o quê? Mais o y, mais o z. Está aqui. Esse é o número de A, número do B e número do C. Ele quer saber a soma. Ele quer saber a soma disso tudo. Tá? Quanto é número do A mais número do B mais número do C. Então ele quer saber a soma. Então olha só, o que vai ser isso aqui? 2 mais 2 mais 2 mais 2 dá 8. 9, 10, 11, 12. Então isso aqui deu 12. Tá? Então a soma vai dar o quê? 12 mais o quê? 2x mais 2y mais 2e. Então, o resultado vai ser o quê? 12 mais 2 vezes x mais y mais e. Só que essa soma eu sei quanto é. Porque se em tudo tem 11, só aqui tem 1, 2, 3 e aqui tem 2, x mais y mais e é 3. Tá? Então, vai ser o quê? 12 mais 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6 mais 12, 18. Certo? 18 é o total de elementos do número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C. Lembrando que nisso tudo aqui tem 11. Ó. O número de elementos da união é 11. Porque nessa número de elementos da união, eu não estou somando nenhum desses números duas vezes. É o 1 mais uma vez o x, que está nos 2, mais o 2, que está nos 3, mais o y, que está nesse, mais o z, que está nesse, mais o 2, que está só no b, e mais o 3, que está só no c. Então, essa soma toda aqui é 11. Tá? Muito importante tomar cuidado com isso. Tá? E para você ter uma ideia como é importante tomar cuidado com isso, que no material que eu encontrei essa questão, o gabarito está errado. O gabarito lá não é 18. Acho que é 15, ou 17, 16, uma coisa assim. Mas está errado. É exatamente isso aqui, tá? É exatamente isso aqui. Beleza? É muito importante a gente entender o que é os elementos do A união, esse daqui, e o que é só do A, só do B, só do C, tá? Quando eu somo, por exemplo, o número de elementos de A mais o número de elementos de B, eu estou somando o quê? Eu estou somando isso mais isso. Veja que o x vai entrar duas vezes. Tá? O x vai entrar duas vezes. Tá? Será que eu consigo dizer quem que é x? Não, né? Porque ó, 2 mais 2, 4, mais 1, 5,
mais essa soma aqui é 3. 5 mais 3 dá 8. Eu não tenho como isolar isso aqui. Nesse caso, eu não tenho como saber. Mas eu sei quanto que é x mais y mais z. Entendeu? Se o problema me informar assim, ó, o número de elementos de A interseção B é igual a 4. Opa, daí eu descobri que aqui é 2. Se eu descobrir que aqui é 2, aí eu consigo, né? Será que eu consigo descobrir o resto? Vamos ver. Que aqui é 2. Então eu tenho que descobrir quanto que é. Aí eu vou ficar com incógnitas aqui, né? Ou esse é 1 ou esse é 1. Tá? Mas eu também não vou conseguir descobrir. Ele tem que me dar mais uma informação para eu conseguir descobrir x, y, z. Mas sem essas informações, impossível descobrir que aqui é 2. Eu só sei dizer que x mais y mais z é 3. Beleza? Bom, é muito importante que você veja esse problema aqui com atenção, tá? Esse problema aqui ele não está na lista, não está em lugar nenhum, ele está só nessa aula, tá? Então, se você tiver alguma dúvida sobre ele, me pergunta nos comentários do vídeo aqui, tá? Pega aqui o enunciado, copia, para o vídeo antes, assiste, né? Escreve lá, tenta fazer, tenta ver outras configurações, tá? O que me surgiu dúvida também foi o seguinte, ó. Mas se aqui é 0, como é que eu tenho essa daqui? Mas olha só, quer ver? Ó? Eu posso fazer o desenho numa configuração diferente. Aqui está o 2, que é a interseção de tudo. Ó, esse aqui é o conjunto A, aí esse daqui é o conjunto B, e esse daqui é o conjunto C. Ó. Pronto. Entendeu? Ó, no C tem 3, no B tem 2, no A tem 1, e nessa parte aqui tem o 3. Ó. Ó. A e C. 1, 2, 3, 6, 9. A e C tem 9. Tá vendo? A e B. 5, 6, 7, 8. A e B, 8. Tá vendo? E o B e C. 6, 7, 8, 9, 10. B e C, 10. Tá vendo? Não tem problema. Pode estar tudo num lugar só. Pode ser que a interseção entre dois conjuntos seja só a interseção que é dos três. Não tem problema. Essa configuração, essa maneira de desenhar, é que é o que causa mais problema, tá? Porque a gente faz esse desenho aqui e vai dizer que aqui tem 0. Aí você fala, mas você acabou de fazer a interseção aqui, como é que vai dizer que aqui tem 0? É porque o desenho está expresso assim, né? Mas eu posso fazer o desenho de uma maneira diferente. Pronto, aqui fica claro, tá? Que a interseção só existe entre esse C aqui é desse conjunto, tá? Esse C aqui, vou até tirar aqui que está dando confusão. Esse C é daqui, ó, tá? Então, a interseção entre B e C é o quê? É 5. Ah, mas a interseção entre A e B é o 2. Ah, e a interseção entre o A e o C é 2. E esse 3? Esse 3 é a interseção do B e C, que está 5. Entendeu? Então, depende de como é que está essa configuração. Eu posso desenhar isso aqui de maneiras diferentes. Mas eu posso desenhar assim e dizer que aqui tem 0, ou aqui tem 0, ou aqui tem 0, aqui tem 3, aqui tem 0, 0, entendeu? Ou aqui tem 2, aqui tem 1 e aqui tem 0. Tanto faz, tá bom? Cuidado com esses desenhos, isso dá um pouquinho de insegurança. Mas quando você consegue desenhar tudo, quando você consegue perceber que tem isso aqui, quando você percebe que há outras maneiras, o que não poderia estar desenhado é alguma coisa assim, ó, por exemplo. Ó. Aqui o A, aqui o B e aqui o C. Ó, isso daqui não poderia estar, porque aqui seria 2, né? Daí, se eu fizer aqui 11 menos BC, que é 10, então aqui fica 1. Né? 11 menos AC, que é 9, então aqui é 2. É a mesma coisa, Léo. 11 menos AB, né? AB, que é 8. Então aqui tem 3. Mas aí tem alguma coisa errada. Porque, ó, 3 mais 4, 7. Mais 1, 8. Então como é que está o 11 aí?
É porque esse desenho está errado. Tem que haver uma interseção entre dois desses conjuntos maior do que 2. Então, esse desenho está errado. Ó. Agora que eu vi que está pequenininho, mas tá vendo? Então, esse desenho não pode. Porque tem que haver uma interseção maior. Por exemplo, esse conjunto aqui tem uma interseção maior. Então, esse desenho está errado. Mas assim pode. Ó. Olha lá. Tá? O 3 está aqui, ó. Só aqui. Entendeu? Bom, novamente, se houver dúvidas, põe nos comentários do vídeo, tá? Com essa aula a gente encerra aqui o assunto de conjuntos, mas nada impede que a gente venha resolver outros problemas de conjuntos posteriormente, sem problema nenhum. Se você está estudando junto na escola, alguma coisa assim, ou está fazendo um cursinho, ou está estudando por conta, está fazendo um simulado e caiu uma questão de conjuntos e você não conseguiu resolver, achou muito difícil, traz essa questão para o canal aqui, pelos comentários do vídeo, ou no meu e-mail, ou no Instagram, traz a questão aqui para o nosso canal, tá? Que eu resolvo e ponho aqui e a gente tira a dúvida, sem problema nenhum. Mas, dar aula sobre conjunto, já encerramos. Agora você só tem que revisar, né? Lembra que se você vai fazer um concurso no final do ano, se você vai fazer um vestibular no final do ano, se você só estudar conjuntos, o que nós estudamos aqui, nunca mais voltar a rever isso aqui, você vai esquecer. Então tem que praticar, certo? Então volte. Eu vou colocar mais 2 listas de exercícios aqui de conjuntos no Google Drive, tá? Dá uma olhadinha ali, eu dei uma modernizada, eu não, né? Minha esposa fez uma capa melhor nos PDFs ali, no cronograma, então tá uma coisa mais bonita. E eu vou acrescentar mais listas de exercício ali, tá? Tem listas de exercício que os exercícios não vão estar resolvidos. Então, se você resolver, quiser compartilhar a sua resolução, né? Cria aí um canal, faz um envio, faz um upload aí de uma questão, grava de qualquer jeito, pega uma câmera, fica segurando a câmera assim e grava, né? Ou escreve, daí filma explicando, tal, daí troca folhas. Usa a criatividade. Se você resolver, tiver bem resolvido, tiver correta a explicação, eu posso colocar e fazer a divulgação aqui no canal para você, sem problema nenhum, tá? Tem pessoas que têm canais aqui e resolvem, gostam de resolver e colocar a sua explicação. Então, se você é um desses, coloca, me manda, tá? Principalmente naqueles que não estão resolvidos, tá? E eu divulgo aqui, coloco nos PDFs lá, eu coloco o hiperlink lá pro teu vídeo, sem problema nenhum, tá bom? Então é isso aí, vamos continuar estudando. Próximo assunto semana que vem, o que é mesmo? É funções, né? Vamos falar de funções. E ao tratar de funções, a gente vai tratar bastante de conjuntos. Vamos tratar de funções compostas, o que é domínio, imagem, contradomínio, função inversa e uma série de coisas, né? Função bijetora, função injetora, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos, curta, compartilhe, chame mais pessoas para o canal, tá bom? Vamos que vamos estudar, não dá moleza, nem sempre você vai ter um rendimento ótimo, mas você continua seguindo aí, continua estudando, não para de estudar nunca, tá bom? Melhorando sempre, melhorar um pouquinho todo dia, no final do ano, você vai ser uma pessoa muito melhor em termos de matemática, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.